Eu creio que nós estamos em épocas onde escolhas precisam ser feitas, e nós estamos chegando em momentos da nossa vida, da nossa caminhada, e todo um contexto que o mundo vive, onde você precisa fazer escolhas. Você não vai conseguir mais ficar em cima do muro, né? Você vai fazendo escolhas. E graças a Deus que nós tivemos acesso e conhecemos o caminho, a verdade e a vida. O que nós fazemos diariamente nós escolhemos, é uma escolha. Mesmo que você tenha dito, e a gente lembra, alguns escrevem na Bíblia, né? No ano de 1984, dia 13 de setembro, eu escolhi Jesus, entreguei minha vida para Ele. Um dos problemas que nós temos é que no dia 13 de setembro você escolheu Jesus, no dia 14 você esqueceu dele também, e segue a vida. A escolha é feita continuamente. Hoje, a Bíblia diz, hoje, se ouvires a minha voz. Amém? Hoje, se ouvires a minha voz. Então, cada dia é uma escolha contínua. Porque nós vamos andando de fé em fé e de glória em glória, e a vida cristã ela vai se desenrolando, amém? Vai se desenrolando, e nós construímos em cima. O dia de ontem você viveu para Deus e aprendeu, e hoje você constrói, você vai indo, você vai avançando, né, na nossa caminhada. E o que nós queremos em todo esse contexto que a gente vive é a bênção de Deus na nossa vida. Amém? É isso que nós queremos. Salmo 67, se você quiser abrir junto. Um dos salmos que estão no meu coração nesse tempo. Creio que é um salmo que a gente pode ficar nele um tempo e meditar. E diz assim: seja Deus gracioso para conosco. Amém. E nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Então você percebe a ênfase, praticamente em todos os versículos, a ramificação do desejo que você tem. Senhor, eu quero a tua bênção, eu quero o teu favor, eu quero... E nada mais se você olha números, a bênção sacerdotal, em número 6, diz assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, o Senhor seja gracioso contigo, seja favorável a ti, te dê paz e shalom. Então você percebe o desejo nosso que nós temos de andar na luz da presença do Senhor, no favor de Deus, sob a bênção de Deus, sob a influência dEle. E não tem preço, meu irmão e minha irmã, não tem preço. Esse lugar junto ao Senhor, por isso que o salmista fala: uma coisa eu peço, eu quero essa, porque eles acharam a pérola preciosa, esse tesouro que é andar perto de Deus, sob a influência, sob essa luz que brilha. E essa caminhada na presença de Deus tem ramificações, existe uma força. E eu gosto desse versículo 6 que diz assim: a terra deu o seu fruto. E tem uma tradução que fala assim: como evidência da aprovação de Deus. A terra se rendeu à ordem de Deus e a ela foi dada uma ordem: dá fruto. Então existe uma força quando Deus entra em cena, e essa é a diferença da bênção de Deus, é que não é por nossa força e nosso esforço ou nossa habilidade
que nós vamos arrancar da terra o fruto, mas é a nossa força, a nossa habilidade, o nosso trabalho rendido ao Senhor, sob a bênção de Deus, porque no final é Deus que diz para a terra, libera o fruto ou não libera o fruto. E essa é a diferença entre a bênção e a maldição. E tem um texto bem interessante nesse aspecto, que está em Gênesis, se você quiser abrir, Gênesis 4, quando o evento de Caim e Abel, vocês lembram? Que eles trouxeram uma oferta ao Senhor, e Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Caim se irou e matou Abel. Nós vemos muitas coisas ocorrendo no mundo hoje em cima por causa de dinheiro, por causa da bênção, por causa da influência de Deus. Amém. Muita coisa acontece. E aí, Deus tem uma conversa com Caim. E no versículo 11, no versículo 10, ele diz: Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra. E ele tinha dito para Caim: Caim, é a tua função dominar esse teu ímpeto. Se tu fizer o que é certo, tu também vai ser aceito. Ou seja, é uma escolha. Deus não faz acepção de pessoas, mas tinha uma escolha. E aí, quando nós fazemos, eu quero a bênção de Deus, amém. E aí você se rende, se atentamente ouvires a voz do Senhor, você se rende à lógica de Deus. E aí diz assim, olha o que ele diz: és agora maldito por sobre a terra. Em versículo 12, quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Olha o significado da maldição. Quando você trabalhar no solo, ele não vai te dar a força dele. Então, só para você perceber, o oposto da bênção é isso. A maldição que Deus colocou nessa situação, ele diz assim: a terra, tu vai trabalhar na terra, mas ele não vai render o fruto. Porque quem decide é Deus. E no Salmo 67 existe o clamor daquele homem que está diante do Senhor: Senhor, eu quero a tua bênção, seja gracioso comigo, seja favorável comigo. E aí ele diz: a terra deu fruto, a terra se rendeu a esse coração. Então é interessante que existe uma força divina entre você ter a bênção de Deus operando em algo e ter a bênção de Deus não operando em algo. Isso é uma oração, esse Salmo 67 é uma oração. Esse assunto, a bênção de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus, andar sob a luz e sobre o rosto de Deus, é um assunto que define o destino da nossa vida. Amém. Define a nossa vida vai ser próspera e nós vamos fazer o que nós somos chamados para fazer quando nós fizermos a nossa parte com excelência, sob a influência e a bênção divina de Deus. Amém. Abrindo o caminho. Imagina, você está lavrando a terra, e é interessante, você está lavrando a terra ali, e você sabe que Deus no céu, Criador do céu e da terra, fechou a terra e não vai liberar o fruto. Por mais que você faça, por mais que você esperneie, por mais que você faça e aconteça. Mas, quando alguém se volta ao Senhor, o véu cai, Deus se rende. Aí o que acontece? A bênção de Deus vem sobre nós. E aí a terra diz, libera, e a bênção de Deus se manifesta. Nesse aspecto específico da nossa caminhada. Então, eu quero a bênção de Deus, amém? Eu quero a bênção de Deus. Então, quando a gente fala, é um assunto normal, não, é um assunto, por isso que a palavra de Deus escolhe a bênção. E a bênção de Deus, o favor de Deus, está diretamente ligado com o valor que nós damos. A Bíblia diz, se alguém me ama, vai ouvir a minha voz e vai considerar levar a sério o que eu digo. E se você fizer isso, a prova do nosso amor, de andar na presença dEle e seguir as instruções dEle, Ele vai abrir, amém, a janela do céu. Ele vai liberar a favor. Então, uma das coisas importantes para nós, onde um assunto econômico, financeiro e o destino da economia do mundo está vindo mais do que nunca à tona, como será, quais são os destinos, o que nós fazemos? Eu quero a bênção de Deus. Amém? Eu quero ter certeza que o que eu estou colocando a mão tem o favor de Deus, porque daí Deus vai, amém, Deus vai liberar a força ou não.
E o outro aspecto nesse lado, eu estava lembrando a história de Gideão, quando ele foi chamado à guerra, ele tinha 32 mil pessoas. Já era pouco em relação aos milhões que estavam vindo contra ele naquela luta. 32 mil pessoas. Deus diz para Gideão, Gideão, manda os medrosos para casa. Dos 32 mil, 22 mil foram para casa. E um parênteses, meus irmãos, eu creio que nós estamos vendo isso na face da terra e no meio da igreja. Eu creio que nós estamos vendo isso. Deus vai se mover na terra, mas Ele vai se mover com aqueles que têm seu coração totalmente rendido, com a devoção do nosso coração, onde Ele é o primeiro lugar. E Ele não se importa, não é a questão de Deus provar para o mundo que Ele consegue vencer com poucos ou muitos. É que tem um aspecto de Deus interessante nesse texto. Então, 22 mil vão embora, sobra 10 mil. Os 10 mil, Deus diz para Gideão, leva as águas. E conforme eles beberem, eu vou selecionar alguns. E aqueles que beberam água daquela maneira, alertas, porque eles estavam sendo chamados à guerra. Eles iam lutar, defender o seu povo. Com a noção, como se diz, treinados para a batalha. Não importa, eu vou beber água, mas eu estou de olho no que está acontecendo. Essas pessoas foram selecionadas e sobraram 300. 9.700 foram para casa. Então, o que fala um pouco também dessa palavra é que Deus usa aqueles que vivem com excelência, aqueles que vão fazer o melhor para Ele. Seja em palavra, seja em ação. Nós vamos fazer, são pessoas que estão sendo treinadas para isso, treinadas na palavra de Deus e na área que nós estamos operando. Eu digo para os irmãos, na área que Deus te chamou para operar, faça bem feito, seja o melhor, trabalhe com excelência. Ah, mas eu só tenho isso. Esse é um pequeno trabalho que eu faço. Faça com excelência, como para o Senhor. Então, o que é importante para nós? Porque muitas vezes nós dizemos assim, eu quero a bênção de Deus. Mas você não está lá, amém, no campo, às 5 da manhã, lavrando a terra com excelência. Amém? Você está, de uma certa forma, dizendo assim, bom, Deus é soberano, Ele lida com muito, com pouco, eu vou seguir a minha vida e se Deus quiser, Deus faz. Não, Deus é uma parceria que nós estamos vivendo. Deus está procurando aqueles cujo coração é totalmente deles, que estão totalmente, amém, comprometidos com o chamado de Deus para manifestar o reino dele na terra e que têm um certo senso de compromisso, devoção, e que levam a sério aquilo que Deus chamou para a gente fazer. E, meus irmãos, nas nossas áreas de atividade, vamos fazer com excelência o que a gente faz. Amém? Então, o que você faz? Você tem essa combinação, faz o melhor. Amém? Se você fazia de uma forma e melhora, é para Deus. Amém? A gente não entrega nada relaxadamente, a gente entrega o melhor para Deus, a gente faz o melhor, a gente se porta, a gente representa o Rei da Glória, a gente faz o melhor com o que nós temos na mão. Com a bênção de Deus, esse é um pouco do conjuntinho que eu creio que Deus quer e vai manifestar nessa hora. Creio, amém, no meu coração, que existe uma certa avaliação, os olhos do Senhor passeiam pela terra. Ver quem está bebendo água, quem está treinado, habilitado para toda a boa obra, amém? Sendo forjado nas coisas de Deus e na área que Deus chamou para a gente atuar. Amém? Para representar o Rei da Glória nessa hora. E Deus trouxe um grande livramento com esses 300. Amém? Deus valoriza a excelência, meu irmão. Amém? A excelência do trabalho das nossas mãos, com a bênção de Deus, que eu creio que é o que Deus está procurando na terra nessa hora. Então, que Deus nos abençoe, amém? Que Deus é um alerta para todos nós. Amém? Eu quero estar bebendo a água certa nessa hora, amém? Eu creio, meus irmãos, que o Senhor está olhando certas coisas. Amém? Deus está olhando certas. Ele usa. Lembra? Os olhos do Senhor estavam na terra, Ele olhou. Noé, homem íntegro e justo, temente a Deus. Aí vai olhando.
homens cujo coração é totalmente dele. De uma certa forma, é isso que ele está procurando. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? A história de Jacó e a instrução do anjo sobre aquelas... Como Deus transferiu riqueza de Labão para ele, foi uma instrução divina. O anjo do Senhor apareceu depois de todo esse tempo. Amém? É como se assim nada tinha acontecido na vida de Jacó. Sentido frustrado, não é verdade? Amém? Enrolado 1, 2, 3 vezes, mudado de salário para um lado para o outro. Sim, eu vou embora, acabou meu tempo aqui, tá bom. E aí o anjo do Senhor aparece. E é isso que nós queremos, essa fidelidade do nosso coração. Da mesma maneira que Josué, ao pé de Jericó, ele foi fiel. Lembra o que aconteceu com Josué? Josué estava entre os 12 espias que fizeram o que era certo. 40 anos antes, Josué e Caleb foram espiar a terra prometida, depois de sair do Egito. 12 espias, representando as 12 tribos de Israel, entraram na terra, viram o que aconteceu e anunciaram: essa é a terra que o Senhor nos deu, vamos entrar. E os outros 10 espias conseguiram, pela sua fala, pelo relatório que deram e pela propaganda que fizeram, fazer com que o povo chorasse, desanimasse e desistisse de tudo. Você imagina, é um pouco do cenário que a gente vive hoje. Existe uma onda e uma influência de uma voz negativa, de medo, e trazendo tudo. E esses dois, Josué e Caleb, no meio desse caos, eles diziam assim: não, Deus falou conosco. Quão importante é andar com Deus e ter clareza da voz de Deus? Não importa, nós não vivemos com a maioria, e a história de Gideão, que nós falamos há pouco, mostra que Deus não move com a maioria. Então Josué e Caleb ficaram de pé e disseram assim: nós vamos detonar com esses caras, nós vamos resolver. Isso é fácil para Deus. Mas a voz dele foi importante para eles e eles foram fiéis a Deus. Mas o povo clamou, não, nós vamos morrer, é tudo ruim, e vamos embora. E Josué e Caleb foram juntos. Então, existem momentos na nossa vida cristã que nós estamos fazendo exatamente o que Deus pede, estamos à beira de mover com Deus, e porque existe uma força enorme no sistema ao nosso redor que joga contra ou que não enxerga, que você às vezes pode ver uma certa frustração que você tem que dar meia volta, amém? E voltar, e você pode ser questionado: será que estava certo? Será que eu ouvi a voz de Deus? Será que era isso que Deus queria que fizesse? Exatamente era o que nós queríamos que fizesse. Mas, de alguma maneira, existe uma força que nós estamos vendo hoje, de alguém que está resistindo e dizendo: não, nós não entendemos, nós não queremos, nós não vamos. E Josué e Caleb, eles foram fiéis. Amém? Eles voltaram. Então, imagina, muitas vezes na nossa vida, nós estamos fazendo tudo o que tem que fazer, que é certo, mas nós representamos um todo maior. Nós somos parte de uma tribo, nós somos parte de uma nação, nós somos parte de uma cidade, e você precisa lidar com essa frustração de dizer assim: Deus, amém, como os discípulos disseram, manda fogo do céu, queima todo mundo e deixa a gente entrar na terra prometida, né? Tipo assim. Mas não é o coração de Deus. O coração de Deus é trazer um grande mover e salvar a terra, amém? E fazer o máximo que Ele puder para restaurar. Então, muitas vezes você tem que lidar com esse tipo de frustração. Você faz o que é certo, mas você precisa voltar e ajustar e estar de bem. E não, porque esse é um teste. E não ficar indignado com Deus, dizer: oh Deus, todo mundo está fazendo tudo que é errado, eu estou sendo fiel e eu tenho que pagar o preço dos outros. E você manter o coração e dizer assim: segue. Amém. E aí a gente olha a história de Josué, que diz assim: Josué permanecia na tenda, amém, na presença do Senhor, ele continuava fiel. Até aquele momento onde Moisés parte e Josué é escolhido. Amém, que bênção. Agora, o que acontece? Ele está numa posição de autoridade, agora Deus colocou ele na posição de agora. Agora é o seguinte: ele vai e quem não for fica.
Porque agora ele está em posição de autoridade. Porque ele foi fiel. Naquela posição, ele estava certo, mas não estava na posição de autoridade de decidir. Agora, nesse meio tempo, ele continuou sendo fiel a Deus. Mas agora Deus ungiu ele, agora assume o comando. E aí eles vão. E ele continua nessa situação. Senhor, qual é o teu coração? E o anjo do Senhor aparece. Ele diz, vocês vão entrar dessa maneira. Então é interessante essa lógica de Deus, e a gente não pode ser apressado. O que Deus nos chama nessa hora é sermos fiéis, amém, em toda e qualquer situação. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem um plano, amém, e é um plano glorioso. Amém. É um plano glorioso. Então, a situação de Jacó, ela é parecida porque ele foi fiel, ele fez tudo o que tinha que fazer, estava na bênção de Deus, tudo certo. Mas ele tinha que ser fiel, nós não podemos nos mover pela nossa força, até que o anjo apareceu e deu essa instrução. Amém? Sensacional. Então é uma palavra que veio sobre ele e ele estava sob essa influência da voz de Deus. A palavra profética, a palavra de Deus pregada, a palavra de Deus, quando Ele ministra a nós uma palavra, você é como se fosse uma onda que você começa a surfar. Deus levanta uma palavra e diz, essa é a direção, e Ele te capacita, Ele te protege. Enquanto você estiver coberto por essa palavra vai te levar. Se você lembra, lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. Então, ela é luz para o nosso caminho, ela capacita, porque quando você atentamente, você cuida de ficar dentro da realidade do que aquela palavra está dizendo, o que ela faz? Ela vai dar poder e vai abrir as portas. A terra vai se abrir, o portão vai se abrir, o mar vai se abrir, porque a palavra de Deus, o mundo ao nosso redor não vai se dobrar porque nós somos alguma coisa, mas porque nós carregamos a palavra de Deus e nós estamos surfando sobre a palavra de Deus. E essa é a palavra que você fica e permite que ela continue dando fruto. Então, o que Jacó fez? O anjo do Senhor veio, a instrução do céu veio, ele se colocou nessa situação e ele começou a obedecer. E a terra, ou o gado, ou o rebanho começou a produzir em cima da palavra de Deus, sob o comando de Deus. Esse é o tamanho da bênção, esse é o tamanho da palavra de Deus, é o favor que vem quando é a palavra criadora de Deus que vem sobre nós. Por isso, meus irmãos, não existe nada mais precioso e mais importante nessa hora do que andar perto de Deus, sob o comando da voz de Deus, perto, ao alcance da voz dele. E quando ele fala, você surfa essa onda. E é interessante que Jacó ficou naquela situação, se eu não me engano, alguns anos. Sob o efeito daquela palavra. É que nem nós, quando nós éramos crianças, né? A gente pegava as planondas, né? Todo mundo é da época da planonda. E você ia para o mar, e você pegava uma onda, você queria usar aquela onda até arrastar na areia. Você vai, chegava a arranhar as barrigas de todo mundo. Então, você ia até, pum. Aí você sabe, eu esgotei a onda. E o que nós precisamos estar atentos é que a palavra de Deus, ela tem uma intenção, ela tem um objetivo, você precisa esgotar ela. E Jacó ficou ali, troca de salpicado, é malhado, é listado, e vai indo, e seguindo a voz, atento à voz de Deus. Essa é a razão, meus irmãos. Porque você ouve a voz de Deus no domingo, você tem que estar ouvindo a voz de Deus na terça, porque na terça-feira Deus diz, agora vai ser o salpicado que vai dar, e você está firme ali, é o listado. Não, agora é o salpicado que vai dar. Você percebe a ramificação da importância que é andar sob o comando e sob a voz de Deus. E aí a voz de Deus foi trabalhando e o coração de Jacó foi sensível e foi produzindo. E a Bíblia fala assim, que ele gerava o gado e colocava de parte. Gerava o gado e colocava à parte, separava. Esse era o que ele fazia. Tipo aquela mulher que foi abençoada pelo azeite, né? Ela enchia uma vasilha, colocava à parte. Enchia uma vasilha e colocava à parte. E, meus irmãos, eu creio que uma das coisas que Deus quer fazer é quando chega aquele momento onde o Senhor dá uma instrução específica sobre alguma coisa. Essa área, amém,
começa a produzir, e nós precisamos aprender, Deus, você produz, coloca de parte, produz, coloca de parte, produz, e você vai resolvendo a situação. Mas aquela fonte, você precisa administrar aquela fonte. A palavra de Deus é como uma fonte de bênção. E você precisa esgotar a palavra de Deus. Ela está dando fruto, Deus está operando, Deus não disse para parar, segue andando naquela linha, segue indo, amém? Vai tirando, vai indo, amém? É que nem Elias. A água estava correndo, ele bebia. A água corria, ele bebia. A água estava correndo, secou, ele ia para outro lugar. E da farinha não saiu. A farinha estava dando, ele estava comendo. A farinha estava dando, segunda, terça, quarta, durante quanto tempo? Enquanto precisava. Então, a palavra de Deus tem um objetivo. A Bíblia fala que a palavra dele não vai voltar vazia até prosperar naquilo que ele a designou. Amém? Então, de alguma maneira, a palavra de Deus enviada para Jacó tinha algo designado por Deus. Ele tinha um resultado que essa palavra tinha que dar. E é nossa função navegar nessa palavra. Esse é um dos problemas que a igreja hoje tem, que quer ver sempre uma palavra nova. Amém? Você recebe uma palavra de Deus, você começa a operar, no outro dia você vai ler o blog do fulano de tal, você vai ver o site daqui, você vai ver o grupo daqui, você vai ver aqui, e você está pulando de um lado para o outro, você não permite a palavra de Deus gerar na tua vida. Amém? O que importa a palavra dos outros, se não é para ti? Amém? O que importa? Qual é a palavra que Deus tem para mim, na minha situação? Essa palavra, Deus designa ela, para que ela prospere até aquilo que Ele tem em mente. Então, eu tenho sido desafiado a olhar algumas palavras que Deus tem dado, e você fica ali, você fica surfando, essa onda você vai indo, vai gerando, você vai indo, você não para. Amém? Amém? E que Deus, então, nos dê essa capacidade de ouvir a voz de Deus e continuar ouvindo a voz de Deus, e continuar ouvindo a voz de Deus, e continuar ouvindo a voz de Deus, e continuar falando. Amém? Imagina o desafio. Agora é hora do listado dar. Mas Jacó estava fixado na ideia de que Deus disse que o salpicado ia dar. Aí você fica ali, amém? Porque você é rígido. Você ouve uma vez só, ou não ouve. O coração que ouve, ele está sempre ouvindo, está sempre sensível. Então, a palavra de Deus é que Deus ia fazer algo. Ele ia tirar a riqueza de Labão para Jacó. E Deus tinha um meio dele. Ele deu um sonho e ele falou, vira, vai indo. Ele foi jogando de um lado para o outro, agora atua aqui, agora dentro da mesma área. Atua daqui, atua daqui, atua daqui, atua dali. Investe nessa linha de produto, agora investe nessa, agora investe nessa. Quão sensível nós precisamos estar nas nossas atividades, nas nossas escolhas. E você vai vindo. Até que chegou uma hora que Deus, ok, está na hora de ir embora. Agora, é como se Deus dissesse, a palavra de Deus cumpriu o seu propósito. E agora Jacó, então, pega o seu rebanho e segue para o próximo destino. Então é uma bênção, a palavra de Deus é uma bênção. A palavra profética, e essa é a razão, meus irmãos, que nós precisamos estar atentos nesse momento da história. A amar a Deus, a ter certeza que o nosso coração tem uma prioridade, que é amar a Deus. Deus é o centro da nossa vida. Porque o resultado disso vai ser a voz de Deus vai se manifestar na nossa vida. E vai fazer coisas que nós não somos capazes de fazer sozinhos. Mas, quando você ouve a voz de Deus, tenha certeza que você surfa essa onda até o final. Amém? E mantém o coração atento. Amém? Tem dois textos principais que eu queria ler. O primeiro está em Esdras, capítulo 4. Deus tem um plano, está sentado no trono, e Jesus veio e Ele tem um objetivo, eu vou edificar a minha igreja, amém? A igreja está sendo edificada, o plano de Deus está sendo construído, Deus tem um plano, tem um objetivo, Ele está trabalhando numa direção, e nós somos parte dessa edificação, amém? Nós somos parte, nós estamos trabalhando com Deus para edificar o reino de Deus, não o nosso reino, o reino de Deus, não o reino de ninguém. E esse texto em Esdras fala dessas pessoas que foram restaurar o templo, foram para Jerusalém, estava destruído, eles foram edificar. E
Eu falo nesse texto porque o contexto dele é que no momento que você decidir edificar a tua família nos princípios bíblicos, no momento que você decidir viver uma vida íntegra, no momento que você decidir honrar a Deus, no momento que você decidir edificar o reino de Deus, construir as coisas com excelência para a glória de Deus, você vai ter 500, você vai atrair inimigos. Amém? Como dizem aí, no momento que o peixe pula para fora da água, a rede vai aparecer, anzol vai aparecer, você vai ter sempre sendo desafiado. E esse era o contexto, eles começaram. Enquanto vamos dizer, os planos de Deus estão, amém, no papel, então você segue com a maioria, né? Vai para casa, eu não vou, como o pessoal do Gideão, eu não vou encarar essa aí, né? Eu vou para casa, e Deus está fazendo uma obra. O que acontece? Tudo bem, mas no momento que você diz, a palavra do Senhor veio a Esdras, a Neemias, é tempo de construir o templo. E eles foram para lá. E olha o que ele diz. Aí chegaram, Zorobabel, era o que estava ali coordenando tudo. E aí, a primeira coisa, eles disseram, os inimigos que viram a obra sendo construída, disseram, nós queremos construir junto com vocês. Amém, desconfia. Amém. Eles já desconfiaram, não, isso aqui é obra de Deus, nós vamos resolver isso aqui. Zorobabel disse, né? Aí versículo 4 diz assim, então as gentes da terra desanimaram o povo e inquietando no edificar. Então o que você percebe? Uma das coisas que nós estamos lidando, um desânimo na obra que você está fazendo. Então que o Senhor te reanime, amém? Tem de bom ânimo, amém? Não desanima, que o Senhor te dê força. Essa é a realidade. Sempre que você quiser construir algo e fazer o que Deus quer, amém, você vai ser, o inimigo tem as mesmas táticas, ele vai jogar desânimo, inquietar você. Olha só, versículo 5, eles alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias, amém, estavam ali, compraram pessoas para boicotar o trabalho deles. Amém? É isso que nós estamos vendo hoje em dia, direto. Escreveram uma acusação contra os habitantes e levaram essa informação ao rei, dizendo só, o pessoal quer construir, né? E o que é interessante para mim é que o pessoal da terra era provavelmente empregado do rei, e eles avisaram o rei, dizendo assim, rei, é o seguinte, olha o que eles disseram, olha o argumento que eles deram para o rei. Porque o rei estava lá, e eles vieram para cá, dizendo que tinha um mandado do rei para cá. E essa turma diz assim, não, rei, é o seguinte, isso que esses caras estão fazendo não é bem o que eles disseram que iam fazer. Eles mandam uma carta, e olha o versículo 12, diz assim, eles estão reedificando aquela rebelde cidade. Amém. Esses cristãos são intolerantes, são rebeldes, são, amém, agitadores. É uma malvada cidade, e vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Então você vai ver muito dos valores cristãos sendo questionados, amém? Certos princípios sendo questionados. Versículo 13, saiba o rei que aquela cidade, se aquela cidade se edificar e os seus muros restaurarem, eles não pagarão direitos. Olha só, vai diminuir os impostos. Olha o que eles estão dizendo. Não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, assim vão causar prejuízo para o rei. Amém. Olha o argumento. E eles dizem assim, agora, pois, nós somos assalariados do rei, isso aí nos prejudica. Amém. Imagina, se eles vão lá. Amém. Pois nós temos uma máquina financiada por aí, que diz, nós não podemos deixar essa turma fazer, por quê? Amém. Vai estragar com a nossa brincadeira. Então é cômico o conceito, e aí ele diz assim, nós, pois, versículo 16, fazemos notório ao rei que se aquela cidade reedificar, olha só, é como se assim, que horror, o reino de Deus está sendo edificado, a igreja gloriosa está nascendo, as pessoas estão buscando o reino de Deus, famílias, amém, com base na palavra de Deus, nos princípios que estão sendo, isso é um ataque à boa convivência da sociedade, dos valores tolerantes, de uma sociedade um pouco mais igualitária, mais isso e mais aquilo, e papapai, 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 papapai. Ele diz assim, se os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá a posse das terras. E nós estamos falando de posse das terras. Amém. Bem interessante, isso aconteceu alguns milhares de anos atrás, e a mesma lógica hoje. E aí eles disseram assim, e o rei ouviu essa lógica, né? Ouviu a retórica, ouviu o discurso,
e mandou parar a obra. E eles disseram assim, depois de lida a cópia, versículo 23. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinzá e o escrivão e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada forçaram a parar a obra. Então você percebe, essa é uma lógica que nós bem, ou vamos lidar, ou algumas pessoas já estão lidando. Você vê ataques a igrejas, por exemplo, lá na África, as pessoas veem a mão armada resiste. Então existe um confronto de reino de Deus querendo se manifestar em uma certa resistência hoje. Nós estamos vendo isso no nosso sistema. E aqui fala, cessou, pois, a obra, e aí parou a obra. E para mim o ponto interessante nesse processo é que Deus levanta o profeta Ageu e o profeta Zacarias, e eles falam a palavra do Senhor. E se você lê o profeta Ageu e Zacarias, ele diz, Zorobabel, não é por força, não é por poder, é pelo Espírito, edifica a casa. E a palavra de Deus é profetizada, vem do trono de Deus, uma palavra no meio desse caos, e eles se posicionam. Ageu, o livro de Ageu começa a dizer assim, por que a terra está um caos? Porque vocês cuidaram da casa de vocês e não cuidaram da minha casa. Vocês estão fazendo tudo e estão tratando da minha casa relaxadamente. Eles dizem, é tempo de edificar a casa. E aí a palavra de Deus vem sobre Ageu, que fala para Zorobabel, a mão de Zorobabel colocou a primeira pedra, e a mão de Zorobabel vai terminar essa casa, com aclamações de graça sobre graça. Aí você vê essas profecias, que é nesse contexto onde existia medo, receio, bloqueio de ações e pressão enorme, a palavra de Deus vem sobre eles. E eles o que? Começam a edificar a casa, foi o que diz aqui. Então, versículo 5, no capítulo 5, versículo 1, diz assim, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Versículo 2, então, sob a palavra de Deus, sob a voz de Deus faz dar cria, a palavra de Deus é uma energia, é uma instrução, ela é lâmpada, ela é poder, ela capacita, ela nos encoraja e ela nos dá direção, amém, para voltar à carga, amém, não desanima, não desanima, ser forte e corajoso, amém, vai, faz a obra, amém, não temas, anda com Deus. Tenha o cuidado só de fazer exatamente o que a palavra profética, aquilo que vem do trono de Deus, está dizendo para você. Então, a palavra profética, ou a palavra pregada, a palavra que sai da boca de Deus, ungida pelo Espírito, ela não só dá instrução para você, mas ela carrega poder, ela te anima, ela como se te encoraja no meio do caos para dizer, Deus está comigo, Deus vai me dirigir, e ela te protege ao mesmo tempo. Amém? A palavra de Deus, ela protege. Enquanto você estiver debaixo da palavra de Deus, a Bíblia diz assim, se atentamente ouvires e cuidado de fazer o que é a palavra de Deus, os inimigos vão vir sobre ti, vão voltar sobre os caminhos, eles vão fazer isso, vão fazer aquilo, mas você vai estar protegido. Então, existe um contexto de proteção que a palavra de Deus tem, quando você está vivendo a tua vida sob a voz de Deus. Então, você diz, por que você está fazendo o que está fazendo? Deus me instruiu a fazer. Deus me instruiu a fazer isso. Por que você lê dia e noite as Escrituras? Por que você ouve a palavra de Deus? Por que você senta aos pés de Cristo para ouvir a palavra de Deus, a pregação do Evangelho? Porque essa palavra vai dar instrução para você e vai dar um norte para você viver nas áreas que Deus chamou a fazer. E enquanto você levar a sério a palavra de Deus, você está protegido, guardado e você tem uma caminhada. E Deus vai abrindo as portas. Amém. Os gigantes vão cair. A muralha de Jericó vai cair. A muralha é enorme. Amém? Uma senhora é muralha. Mas a palavra de Deus carrega poder. É a obediência do ser humano, dos filhos de Deus na terra, que fazem os bloqueios e as resistências se caírem por terra. Amém? O mar vai abrir para eles passarem por terra. Amém? E se precisar, sob a palavra de Deus, você caminha sobre as águas. Ou seja, Deus, a palavra de Deus, a palavra profética que sai da boca de Deus, inspirada pelo Espírito,
ela é luz, ela é instrução, ela é norte, ela encoraja, ela anima, ela dá poder, e ela protege, e ela traz resultados. Amém? É uma bênção. E aí diz assim, então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, e começaram a reedificar a casa de Deus. Amém? Então vamos para a obra. Amém? Vamos à obra. Não deixa, meus irmãos, o que você vê ao teu redor, amém, cara feia, inquietação, desânimo, vozes, amém, notícias, tudo mais, nada disso, amém, te tirar do teu chamado, de amar a Deus, agradar a Deus e cumprir os seus propósitos na terra, amém? Que a palavra de Deus e a força de Deus te anime a ser uma bênção nessa hora, onde você está operando. E se você virar a página, é um dos textos que para nós nesse ano também, versículo 6 do capítulo 6, versículo 14, diz assim, os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias. Então, como é que nós vamos edificar o que Deus nos chamou para edificar? E nós vamos prosperar naquilo que Deus nos chamou para fazer, se você ficar sob, é por causa da profecia. Eles falam, eles estavam prosperando e edificando a casa por causa da profecia que eles deram, por causa da palavra de Deus. Então, meu irmão, não é só de pão que vive o homem, mas é da palavra de Deus sobre nós. Amém? Essa é a importância de nós estarmos nesse início de ano, no contexto que nós vivemos, estarmos sentados aos pés de Cristo e estar sobre o comando dele, sobre a voz dele. Texto que nós comentamos com os irmãos no último domingo, esquecendo-me do que para trás fica. Nós vamos ter que ter uma capacidade enorme de nos desarraigar das coisas. Ah, mas o passado foi isso, o ano foi difícil. A gente precisa olhar para frente, amém? Paulo diz assim, com tudo que nós temos diante de nós, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. O que eu faço? Tudo o que o inimigo quer fazer na nossa vida é você parar, olhar para o lado, botar no acostamento, amém? Você prossegue, você avança, amém? Mas tem resistência, sob a palavra de Deus, essa resistência vai cair em nome de Jesus, amém? Mas tem cara feio ao meu lado, amém? Segue a vida, você vai lidar com cara feio para o resto da tua vida, amém? Tem gente medrosa, tem gente com isso. Nós precisamos nos acostumarmos a não sermos levados pela mídia social e pela aprovação das pessoas. Nós fazemos a palavra de Deus se manifestar na terra. O que importa é o que Deus tem a dizer nessa hora. Amém? E parte desse contexto que nós estamos falando, nós vimos recentemente, amém? O que nós estamos experimentando na terra. Uma das grandes plataformas de mídia social, amém, estão censurando certas pessoas. O que é? Calando a voz daqueles que, de uma certa forma, falam algo diferente do que o sistema está fazendo. E nós estamos vendo isso aqui. Amém. E aí houve um movimento interessante de migrar para uma outra plataforma. Mas, amém, conservadora e aberta às diferentes opiniões. As pessoas têm que dizer o que querem dizer. E essa plataforma foi uma das plataformas mais procuradas nesses últimos dias, nas lojas aí, para baixar uns aplicativos. E ontem à noite, amém, bloquearam esses aplicativos. Ou seja, você pega essas grandes empresas de tecnologia, bloquearam o acesso, inclusive tiraram o provedor que essa plataforma funciona. Ou seja, ela está fora do ar, não pode funcionar. Então, eles estão trabalhando para arrumar uma outra provedor, para tentar voltar ao jogo. Porque, olha o que acontece. É a maneira que você tem de comunicar algo. Amém? Ou seja, você corta a voz, você corta a influência, você joga medo. Então, nós estamos vivendo tempos parecidos com isso aqui. Amém? O objetivo é desanimar, colocar medo, colocar frustração, inquietar, botar para baixo e dizer assim, sabe o que é a coisa? Eu vou cuidar da minha vidinha, sair ileso desse negócio.
Mas, meu irmão, é impossível quando a palavra de Deus vem sobre nós. Amém. Essa é a energia que nós vivemos. Da mesma maneira que comida, quando você está para baixo, amém, cansado, com fome. E as pessoas dizem, quando você perde o apetite é porque você está com a sua saúde para baixo. Alguma coisa não está certa na tua saúde. E a comida é uma energia que vem, ela trabalha com você, é vitamina, é minerais, é tudo, é força, amém? Vem sobre a tua vida. A palavra de Deus tem esse objetivo, jogar vida e força e propósito, amém? É como se uma energia espiritual vem sobre a tua vida, ele diz assim, e fé é gerada no nosso coração. E assim, nós vamos invadir esse Jericó, não importa se a muralha é dupla, amém? O tamanho da muralha e a grossura da muralha, amém? De alguma maneira, imagina Josué ali sentado ao pé de Jericó, a palavra de Deus foi o suficiente para ele levantar e dizer para o povo, pessoal, é o seguinte, nós vamos dar uma volta, eu recebi uma instrução de Deus e nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos lutar de maneira convencional e natural, nós vamos dar uma volta ao redor de Jericó e vamos descansar. No segundo dia nós vamos dar uma volta e descansar. No 7º dia nós vamos dar 7 voltas. Amém? Se você não tiver convicção, fé, ousadia para dizer isso, o teu exército vai dizer o que para você? Ei, interna. Fé dá uma ousadia e uma coragem. Por isso que os apóstolos disseram, Senhor, olha para as ameaças e concede aos teus servos que com mais ousadia e intrepidez proclamem essa palavra. Então, o que nós precisamos? É receber essa palavra de Deus, porque essa palavra de Deus faz você fazer coisas, meus irmãos. Amém? Faz você ficar na frente do teu povo. No caso, Josué, o eleito de Deus. Pessoal, essa é a palavra de Deus, nós vamos fazer assim, assim, assim. Amém. É uma posição de risco. E o povo, de alguma maneira, porque ele estava sobre a inspiração e a unção de Deus, essa palavra inspirou o povo a fazer exatamente o que eles fizeram. E dito e feito, no 7º dia, gritaram e a muralha caiu. Amém? Sob a palavra de Deus, a muralha caiu porque a voz de Deus foi falada e achou na terra alguém que ouviu, recebeu e caminhou nessa palavra. E obedeceu. Então é uma bênção, a palavra de Deus. É uma bênção. Então nós avançamos, esse é um tempo de avançar. E o texto de João 14, 21 diz, aquele que me ama, ouve a minha palavra e obedece. E o Pai e eu viremos fazer morada, e eu me manifestarei, e o Pai se manifestará a ele. Então, nós vamos ver a manifestação de Deus nas nossas vidas, nas áreas de atuação, quando nós entendemos que a palavra de Deus em nós e através de nós é que vai causar o estrago, é o que vai abrir a porta, é o que vai abrir as prisões. Amém? O que fez aquelas prisões abrirem para Paulo e Silas foi porque eles fizeram naquela hora o que a palavra de Deus instrui eles a fazer. Nós vamos louvar a Deus e adorar a Deus. Em tudo dai graças, essa é a vontade de Deus. Então, o quê? Você está debaixo dessa palavra. Amém? Em todo tempo o Senhor é bom. Louva o Senhor em todo tempo, de manhã, de tarde, de noite. O que acontece? Quando você se rende a essa palavra, a força dessa palavra vai trabalhar ao teu favor. E você se torna um arauto, você se torna alguém que está profetizando na tua situação, essa palavra que veio do trono de Deus e não vai voltar vazia, porque ela vai cumprir. E você precisa simplesmente crer nisso. Amém? E nós precisamos simplesmente crer nessa realidade. E o Senhor vai se manifestar. Então guarda isso, meus irmãos. A casa num cenário extremamente adverso, com ameaças e tudo mais, com a força de um rei, ela voltou a funcionar porque a palavra de Deus foi falada. E inspirou aqueles homens que antes estavam com receio, e inspirou esses homens a voltar a trabalhar. Então guarda isso, os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias. A tua vida, você vai edificar nesse ano e prosperar na área que Deus chamou para fazer,
somente em virtude da palavra que sai da boca de Deus, da palavra profética liberada, da mensagem de Deus sobre a tua vida, e quando você estiver sob essa palavra, você vai chegar no final do ano e dizer assim, a palavra do Senhor não voltou vazia, mas prosperou naquilo que Ele designou. Ele tem um plano, amém? Cabe a nós ouvir. E o outro texto que eu gostaria de ler está em Atos, capítulo 3. Querendo dar um apanhado geral sobre alguns textos que eu acho que nos posicionam no momento que nós estamos vivendo e nos dão uma direção. Atos 3, só para lembrar, Atos 3 acontece depois daquele coxo é curado, onde Pedro diz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Aconteceu logo depois do Pentecostes, e aconteceu no contexto de Jesus veio, amém, viveu entre nós, morreu na cruz, pagou os nossos pecados, subiu ao céu, enviou o Espírito Santo, ungiu a igreja para a sua obra. Então, é o início de uma igreja andando na terra, que Jesus fez a sua parte, está no céu e o Espírito está sobre nós. Então, o que acontece? A igreja começa a atuar e começa a agir diante das perseguições. Lembra? Não falem nisso, não falem naquilo. Eles estavam com inveja, os religiosos, os políticos, a condição do governo de Roma estava sobre ele. Então, existia esse contexto. E a voz de Deus, a palavra de Deus se manifestou em Jesus e o Espírito Santo desceu em Pentecostes. Então, esses dois, amém? Essa é a coisa mais preciosa que nós temos. Amém? Cristo em nós e a unção do Espírito Santo de Deus sobre nós. Esse é o conjuntinho que nós precisamos. Então, a igreja começa a se manifestar e Pedro expressa na área de atuação dele, cada um tem a sua área, expressa o poder dessa palavra. A terra deu seu fruto, a palavra de Deus foi falada e a enfermidade teve que se dobrar, ou a situação de crise teve que se dobrar, ou o caos teve que se dobrar. Tudo tem que se dobrar diante da palavra de Deus. Amém? Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar, Jesus Cristo é o Senhor. Então, o que Deus está procurando? Pessoas que verdadeiramente creiam e recebam na totalidade a voz de Deus, a palavra de Deus, e expressem essa palavra. Então, nós vemos a igreja expressando na terra a voz de Deus. E aí deu toda aquela confusão, e Pedro se levanta para explicar a situação. E eu creio que é um discurso interessante de nós lermos. Então, nós vamos ler assim, no versículo 11. Esse homem se apega, Atos 3, versículo 11. Esse homem se apega a Pedro e João, e o povo está atônito. Amém? Existe algo aconteceu, existe uma mudança radical, uma nova força aparece. Amém? Eu oro nessa hora, mas que a igreja apareça nessa hora. Amém? Que a força da igreja, a igreja se levante nessa hora, amém? Como povo de Deus, e faça, amém? Realmente seja sal da terra e seja luz do mundo nesse momento, amém? Então você anda no meio desse contexto, sob a palavra de Deus. Pedro explica e diz assim, à vista de toda essa confusão, então você percebe o estado de coisas, o povo confuso. O que é isso? É um novo tempo. À vista disso, Pedro se dirige ao povo e diz, israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? Então guarda isso, meu irmão. Tudo que Deus vai fazer nessa hora, nessa terra, não tem nada a ver com a nossa própria piedade, nem com o nosso próprio poder. É obra puramente divina nessa hora. Amém? Então ninguém se glorie. Se alguém se glorie, glorie no Senhor. Amém? Você se rende a Deus e diz, Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim os teus propósitos. É o poder de Deus e a justiça de Deus e a graça de Deus em envolvimento. Então ele deixa claro, não tem nada a ver com a gente. Vocês estão aí achando que a gente é grande coisa? É o poder de Deus em ação e é a graça de Deus em ação, porque não existe justiça própria. É a graça em ação e é o poder de Deus em ação. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos.
quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pediste que vos concedesse um homicida. Matastes o autor da vida. Guarda isso, meu irmão. Amém. Você quer ter vida e vida é abundância? Ele é o autor da vida. Amém. Não existe vida fora de uma vida totalmente rendida e perto de Jesus Cristo. Amém? A quem Deus ressuscitou dentre os mortos, que nós somos testemunhas. E aí ele diz, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu esse homem. Você percebe, meu irmão? Essa força, quando a palavra de Deus é ministrada sobre a unção do Espírito, existe uma força que é liberada. Amém? É a palavra de Deus ungida que carrega poder. Ele fortaleceu. Então ele está dizendo assim, em nome de Jesus, pela fé. Eles creram no que Deus tinha falado, liberaram a boca, falaram algo e a força foi transmitida para aquele corpo e fortaleceu o homem. É a fé que vem por meio de Jesus, deu a ele saúde perfeita. Amém? Por isso eu continuo crendo, meus irmãos. Existe a bênção da saúde perfeita para o seu povo. Se ele faz para um homem desse, eu sou candidato a isso. Saúde perfeita é o termo que foi usado aqui. Amém? Então, quando alguém diz assim, nós estamos no meio do caos, vírus, vacina, e kit isso, cuida disso, cuida daquilo. Amém? Eu vou continuar dizendo, na mesa do Senhor existe provisão. E quando nós recebemos pela fé, existe uma força que fortalece o nosso físico e nos concede saúde no meio do caos. Então você pode sim crer nesse ano para você, não deixa, meu irmão, o medo do que o vírus vai mutar, ele vai ficar mais forte, ele vai fazer mais isso, e vão criar mais uma coisa, e tarará. Meu irmão, você tem uma aliança de sangue com Jesus Cristo, amém? E é o poder dele, liberado no Calvário, te dá poder para fortalecer a tua vida em áreas que você sente fraqueza e te restaurar saúde e saúde perfeita para ti, em nome de Jesus. Meu irmão, nessa manhã recebe saúde, amém? Sob a palavra de Deus, saúde perfeita, amém? Nos teus ossos, amém? Nos teus órgãos, amém? Na tua pele, saúde perfeita e força. E agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. E para mim esse ponto é crucial. Se você quiser andar em perdão, uma das coisas, perdão, para mim, tem muito a ver com a capacidade que nós temos de discernir quando as pessoas falam algo, nos ferem, ou alguma coisa que elas estão fazendo por ignorância, que Jesus disse a Deus, Deus, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. O perdão está diretamente ligado com isso. É a nossa capacidade de enxergar que as pessoas estão enganadas, estão fazendo, elas não sabem o que fazem. Por isso você libera, deixa Deus tratar com elas. Amém? É isso. Você entende que é por ignorância, eles não sabem o que fazem. Estevão disse isso, Jesus disse isso, Pedro está dizendo isso. É por ignorância que eles fizeram. Mas Deus assim cumpriu. Que dantes anunciara por boca de todos os profetas. Você vê a palavra profética se cumprindo. Amém? Quando Deus fala, meu irmão, cale-se toda a terra e sai da frente. Porque se Deus achar alguém que crê nessa palavra, essa palavra vai se manifestar. Aí ele diz assim, que o seu Cristo havia de padecer. Versículo 19, em função de tudo isso, arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. E a mensagem de arrependimento continua sendo atual para a igreja e para o mundo. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Amém. E volta o coração para Deus. Para que tempos da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Amém. Amém. Tempos de refrigério. Amém. Tempos de renovo. E que envie ele o Cristo, que já foi designado, Jesus. Então você percebe Pedro explicando tudo o que está acontecendo. Os profetas anunciaram isso, e o que aconteceu foi isso. Esse homem foi curado porque Jesus operou, fruto da palavra de Deus, a morte, Cristo venceu a morte, o autor da vida veio, amém, para dar a vida, e agora pela fé, nesse nome, esse homem está sendo restaurado. O que Pedro está fazendo nesse discurso? Ele está posicionando a todos, amém, diante do que está acontecendo e instruindo
está exatamente acontecendo dentro do plano de Deus. Não temam. Amém? Deus está no controle de todas as coisas. E a situação e o resultado disso é: se arrependam, continuem se voltando a Deus. Ele é o autor da vida, Ele é o centro de todas as coisas. Façam o que Ele tem a dizer. Ouçam a voz dEle, cumpram a sua palavra. Vivam, amém, com toda, como a palavra de Deus diz, medita dia e noite, tendo cuidado de fazer exatamente o que Deus disse. E Deus vai manifestar o seu poder na tua vida também. E ele diz: ao qual é necessário que o céu receba até os tempos de restauração. Então tem tempos diante de nós, tem coisas ainda acontecendo e por acontecer. Coisas ditas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então você vê a voz de Deus e a palavra profética se cumprindo. Ali foi um momento da história onde foi uma intercessão de várias palavras de Deus em Cristo Jesus. Então Pedro está dando uma geral. E ele diz: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Jesus, o verbo de Deus. Versículo 24: e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Versículo 25: vós, pois, sois filhos dos profetas e da aliança que estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações. Ou seja, você percebe, o círculo fecha de novo e o desejo de Deus é esse. Deus vai abençoar e o desejo de Deus é abençoar você através, porque vocês são parte dessa aliança. Te insere nesse contexto, esse é o coração de Deus. Deus quer abençoar todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar. Amém. No sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então, meu irmão, quando nós lemos, e eu queria concluir de novo lendo Salmo 67, essa é a nossa oração nessa hora. Esse é o desejo de Deus. Deus continua querendo, amém, abençoar a tua vida, cobrir a tua casa, sob a palavra de Deus. Essa é a palavra que está em jogo. Amém? Existe uma palavra profética, existe uma mensagem que sai do trono de Deus. Eu vim trazer vida e vida em abundância. E quando você se apega a essa palavra e se rende a essa palavra e agarra essa palavra e vive essa palavra, ela vai ser luz para o teu caminho, ela vai ser proteção na tua jornada, ela vai ser poder para você te animar no meio dos desafios e ela vai, de alguma forma, trazer autoridade e vai fazer tudo o que se opõe na tua frente se render e dizer: a terra vai dar o seu fruto. O ano de 2021 vai dar o seu fruto, vai entregar o que ele tem que entregar sob a palavra de Deus. Amém? Então, Salmo 67 diz assim, e essa é uma oração: que o Senhor seja gracioso conosco, que o Senhor seja gracioso com você, meu irmão, que o Senhor seja gracioso com a nossa família, com a nossa cidade, com a nossa nação, que o Senhor seja gracioso conosco e que o Senhor nos abençoe. Sim, Senhor, eu quero a tua bênção na minha vida. E que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto de bênção e de favor, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a sua salvação. É assim que Deus vai manifestar a sua salvação na terra. E aí nós somos chamados a louva ao Senhor, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegre-se, exultem as gentes, pois existe um Deus que julga com equidade e guia na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto, como evidência da aprovação de Deus. A terra vai dar o seu fruto, seja o que for que você precisa e que você está semeando na direção do teu chamado, na direção do que Deus tem. Amém. Nada vai segurar, o ano de 2020 não vai segurar, ele vai ter que abrir a porta e entregar. Amém? Sob a voz de Deus. A terra vai dar o seu fruto, porque Deus nos abençoa. Amém. A terra vai dar, o ano de 2021 vai dar o nosso sustento, porque Deus nos abençoa. Vai liberar o que nós precisamos, a nossa provisão, o nosso cuidado, o que for necessário. Amém. Porque Deus nos abençoe. Ele ora: abençoe-nos, Deus. E todos os confins da terra o temerão. Então, meu irmão, nós vamos prosperar, como a palavra de Deus diz. E prosperaram, e edificaram em virtude
do que foi profetizado. Então, nesse início de ano, amém. Ouvir a voz de Deus. Deus está falando conosco, Deus tem falado conosco, amém. Sob a palavra de Deus, eu vou lançar minhas redes. Essa é a nossa maneira de viver. Sob a palavra de Deus, eu vou agir nessa direção. Sob a palavra de Deus, eu vou fazer A. Sob a palavra de Deus, eu vou operar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? E que Deus nos abençoe. E nos dê um ano abençoado e próspero. Em nome de Jesus. Amém?